Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Falando de Vida. Apresentação Donizete Eugênio. Olá, um grande abraço, muito boa tarde. Já estamos de volta com o programa Falando de Vida para todo o Vale do Paraíba, também para você que está sintonizado na internet, no nosso aplicativo. Hoje, dia 3 de julho de 2020, uma sexta-feira. O programa Falando de Vida tem a apresentação de Donizete Eugênio, mesa de som é de Antônio Márcio de Barros Buim. Boa tarde, Buim. A direção é do padre Carlos Eduardo de Quadro. E a proposta do programa Falando de Vida é sempre levar aos nossos ouvintes assuntos que possam orientar e informar a nossa população sobre qualquer fato que interfere o nosso dia a dia. Falando de Vida. E o tema do dia. O Brasil registrou o primeiro caso de coronavírus no dia 26 de fevereiro. No dia 20 de março, esse número subiu rapidamente para 977 casos e 11 óbitos. Nesse cenário, o trabalho jornalístico é uma prestação de serviço público vital. Por isso, os jornalistas continuam nas ruas e conferências de imprensa, apurando os fatos. Como esses profissionais podem proteger a si mesmos contra o vírus? Seguindo a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde do Brasil publicou orientações para todas as empresas do país, inclusive as de comunicação, para realizar reuniões virtualmente, cancelar viagens não essenciais e, se possível, trabalhar no modelo home office. Também orientou que os gestores adotassem horários alternativos para que os trabalhadores evitassem o período de pico dos transportes. Muitos veículos de jornalismo do Brasil adotaram medidas preventivas ao mesmo tempo que intensificam sua cobertura da pandemia. A visão de um jornalista joseense em Portugal sobre o Covid no mundo. Hoje, no Falando de Vida. É isso aí, hoje o programa Falando de Vida, a gente vai atravessar um pouco aí os mares e nós vamos para a Europa agora. Nós vamos diretamente para Lisboa, Portugal, com o nosso amigo, nosso colega, profissional também da área, radialista, jornalista, o Caio Marinho, joseense, que está em Portugal, trazendo também informações importantes para todo mundo. Oi, Caio, muito boa tarde para você, muito obrigado aí pela atenção com a rádio mais uma vez, privilégio tê-lo conosco, hein, amigo? Doni, boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes da Rádio Cidade, um abraçando aí ao Vale do Paraíba, principalmente a cidade, grande cidade maravilhosa de Jacareí. Um prazer e satisfação estar falando com você, meu grande amigo, de longa data, né, Doni? Exatamente. Está ouvindo bem? Tá tranquilo? Tá com retorno legal aí, Caio? Eu estou com retorno legal e vocês também. Estão me ouvindo bem? Bacana? Tá bacana, tá pertinho da gente aqui. Me diga uma coisa, o que é que o Caio, jornalista, radialista aqui de São José dos Campos, que sempre gostou e acompanhou a nossa Rádio Mensagem, hoje está aí em Portugal, Lisboa. O que aconteceu, Caio? Olha, Doni, foi uma mudança muito repentina na minha vida. Foram 10 anos, já são 11 anos, na verdade, trabalhando na área do jornalismo. E eu vim aqui para mais uma aventura mesmo, para poder fazer um mestrado, uma pós-graduação. Então já estou aqui em Portugal há 2 anos, me aventurando, trabalhando na área, me aprimorando cada vez mais. E graças a Deus consegui ter uma abertura muito boa, muito grande aqui na área do jornalismo e principalmente aqui na imprensa portuguesa, que é um começar de novo, viu, Doni? Porque trabalhar fora do nosso país, com culturas, apesar de ser a mesma língua, mas são culturas completamente diferentes, então é algo muito novo
e está sendo muito desafiador, viu? Você falou da mesma língua, você deu uma arrastada aí, ou seja, você está pegando o sotaque. É a mesma língua mesmo? Tem muita diferença? Conta pra gente um pouco da adaptação do português brasileiro e do português de Portugal. É assim, Doni, o idioma, assim, apesar de ser o mesmo, há expressões linguísticas completamente diferentes, tanto no modo de falar quanto no modo de escrever. Por exemplo, algumas palavras que, de uma certa maneira, quando eu cheguei, a gente assim fala, oi? Então, a gente fala a mesma língua mesmo? Porque assim, eles falam assim, olha, eu vou pegar o autocarro na paragem, ou eu preciso do telemóvel, nada mais é que eu vou pegar o ônibus no ponto de ônibus, ou eu preciso pegar o meu celular. Então são expressões que eles acabam usando, que a gente vai pegando no dia a dia, e a mesma coisa acontece com eles. E a gente, às vezes a gente fala no nosso português do Brasil expressões que eles não entendem, mas assim, depende muito da região aqui de Portugal. Quanto mais você for para o norte, é como você for para o norte e nordeste, mais carregado é o sotaque deles. Então, assim, o primeiro impacto de quem chega é, oi, falamos o mesmo idioma, mas sim, falamos o mesmo idioma e conseguimos, assim, compreender as expressões assim no dia a dia. Foi o que aconteceu comigo em 2 anos aqui. Hoje consigo entender bem, há ainda palavras que são novas, mas eu vou pegando no dia a dia. Mas é um idioma, o português é um idioma muito bonito, ainda mais você vendo assim a diferença que tem no escrever e no falar, Dom. Uhum. Já deu para ter uma análise, Caio, do que o português pensa do brasileiro? Como é que você está se sentindo? Foi bem recebido? O brasileiro é respeitado aí em Portugal? Conta um pouquinho para a gente dessa experiência. Olha, Doni, o brasileiro é muito respeitado, assim, realmente quando as pessoas falam, olha, é um país irmão, realmente sim, eu fui recebido muito bem pelos portugueses, tanto na universidade onde faço meu mestrado, quanto na empresa hoje que eu trabalho. Então, assim, há pessoas que têm bons resultados, boas experiências, vindo morar fora, morar aqui em Portugal. Há pessoas que não têm tanta experiência. Mas, assim, Doni, a minha experiência foi muito boa, as pessoas são muito... que eu convivo, as pessoas que eu convivo hoje é quase 100% português. A minha amizade hoje é mais com portugueses e realmente tô tendo uma experiência muito boa e assim, não é fácil morar fora do nosso país, apesar de a gente ser recebido bem, mas assim, a gente acaba passando por algumas dificuldades com relação à saudade de família, porque aqui em Portugal é tudo muito diferente do Brasil. Aqui as pessoas são mais ríspidas, sabe? Mas assim, no começo muita gente vem pra cá, às vezes fala, poxa, mas eu fui muito mal atendido no restaurante, em algum lugar, mas não, é o jeito deles, eles são muito, sabe aquela... Mais seco? 880, eles são mais secos, eles são mais secos do que o brasileiro. Mas assim, é o jeito deles e a gente vai se acostumando no dia a dia. Tá certo, então. Ô Caio, quando você chegou aí em Portugal, você saiu do momento aqui no Brasil, onde nós tínhamos a prisão de um ex-presidente, o presidente Lula, e com o presidente Michel Temer, e você chega em Portugal com toda essa bagagem de informação. Ou seja, acredito que quando você chegou aí em Portugal, aí todo mundo queria saber o que realmente estava acontecendo com o nosso país, né? Foi uma mudança muito repentina, porque imagina, você sai, é o caso de muitos brasileiros, né, Doni, que saíram do Brasil por causa da crise política e, sobretudo, econômica. E o que aconteceu? Chega em Portugal, o Michel Temer, o Lula já havia sido preso, Michel Temer estava no poder e bem na época das eleições polarizadas entre PT e Bolsonaro. O Lula sai ou não sai candidato? Então, era aquela dúvida que os portugueses sempre perguntam. E como é que é a política no Brasil? O Brasil realmente está nessa crise? Porque o que a gente vê aqui porque a imprensa aqui, o Doni, a imprensa mesmo, ela é mais voltada para a esquerda. Então, assim, claro, eles criticam muito o governo do Bolsonaro. Ela tem lado, então? A imprensa aí tem lado. A imprensa tem um lado aqui.
eles são bem voltados para a esquerda, porque aqui o governo é de esquerda, né? Então, assim, eles acabam enaltecendo muito o governo do Lula, o governo da Dilma, e acabam massacrando. O nosso país hoje tem uma imagem muito, digamos assim, manchada por causa dos acontecimentos políticos que vem acontecendo, e isso acaba atrapalhando muito o que a imprensa passa para cá, acaba tendo uma repercussão muito grande aqui no modo de pensar dos portugueses. Uhum. Eu me lembro, Caio, que você foi uma das primeiras pessoas a conseguir uma entrevista com o ex-presidente Michel Temer. Conta pra gente como é que foi isso. Foi pro Jornal Expresso, porque assim, logo que o ex-presidente Temer foi preso, ele não estava concedendo entrevistas. E eu me lembro que a única entrevista que ele concedeu foi para o Portal UOL e para o jornal Folha de São Paulo. E ele saiu, e ele ainda não tinha concedido uma entrevista para a imprensa europeia, para a imprensa portuguesa, sobretudo. E outros órgãos de comunicação, outros veículos aqui de Portugal, estavam também tentando essa entrevista. E claro, por ser brasileiro e ter trabalhado na área aí também, a gente acaba tendo alguns contatos que às vezes os portugueses aqui que trabalham na área não têm. Então foi assim, acabei fazendo esses contatos e acabei conseguindo uma entrevista exclusiva com ele, que foi capa do Jornal Expresso, e deu uma repercussão muito boa, Doni. Isso faz um ano, foi em julho do ano passado. Bacana, então. Eu me lembro que você perguntou para ele, né, se ele tinha ajudado, se foi golpe, se não foi golpe, se tinha ajudado no golpe, né? Eu perguntei para ele se ele tinha participado, se ele teria apoiado o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, e ele falou que não. Ele falou mentira, falou que eu não acompanho as notícias do Brasil, e disse que era mentira, que ele tinha ficado neutro nessa situação. Então foi uma entrevista que deu uma grande repercussão, e é uma entrevista que realmente... E depois eu acabei entrevistando a Dilma, depois de uma outra oportunidade, para o Expresso também. Bacana, então. E eu vi os dois lados. Legal, então. Participação por telefone, hoje conversando com o jornalista e radialista Caio Marinho, direto de Lisboa, Portugal. Ele que é gente nossa, né, aqui da nossa região de São José dos Campos, nosso colega de trabalho. Por telefone, perguntas já chegando. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. José de Arimateia, pode perguntar ao jornalista Caio, por favor. Então, meu irmão trabalhando em Portugal, no ano de 2007, meu irmão Cândido Gonçalves, Candinho, e ele interrompeu assim, esse tempo que ele previa de ficar aí, ele veio embora antes. Inclusive, nessa época, ele ficou vovô, né? Que a filha dele teve filhos, uma filha, a Beatriz, né? E ele veio embora. Inclusive, um conhecimento que ele passou aí pra gente aí, gostaria que você confirmasse a questão, não sei se é gíria. Ele falou que lá em Portugal, quando a gente vai pegar uma fila, a gente fala, vou pegar uma bicha. A fila lá em Portugal chama bicha. E isso é uma questão que ele passou da cultura de lá. E agora a pergunta que eu quero saber, com relação à Jornada Mundial da Juventude, uma vez que o país, Portugal, é bem pequeno, né? Queria saber se dá para a gente pensar que vai ficar pequeno para Portugal a Jornada Mundial da Juventude. Tá, ok. Obrigado pela sua participação, José de Arimateia, Zona Norte de São José. Deu para ouvir a pergunta, Caio? Deu sim. Com relação a essa expressão aí que ele fala, é assim, aqui há várias expressões, Doni, em Portugal, que a gente tem que tomar um certo cuidado, que às vezes a gente usa no nosso português do Brasil e aqui acaba tendo um outro sentido. Uma conotação diferente, né? É uma conotação diferente. A mesma coisa acontece com o português deles aqui. O que ele realmente falou, que é uma bicha, uma fila. Então, isso é o povo mais antigo que usa. O pessoal mais novo fala, pegar uma fila. Então há várias expressões que a gente, quem chega aqui pela primeira vez, ouve o português falar e acaba achando piada. Mas assim, eu acho que
o português é muito rico por isso, que apesar de ter conotações e sentidos diferentes, mas é uma língua que tem várias expressões, vários sentidos. Bacana, então. E com relação à Jornada Mundial da Juventude, então, é assim, Doni, a gente não consegue ainda prever, apesar de Portugal, que Portugal vai receber a próxima a Jornada Mundial da Juventude, né? E o que acontece? A gente não pode prever nada ainda por causa da pandemia. Correto. Então, assim, até ter por exemplo, o Rock in Rio, que ia acontecer agora esse ano, foi modificado para o ano que vem. Várias festividades, vários shows, concertos que iam acontecer esse ano, eles já estão para o ano que vem. Até a própria Olimpíada no Japão, que foi prorrogado para o ano que vem, eles estão pensando em prorrogar dependendo aí se vai ter vacina ou não. Então eu acho assim, muito precoce ainda a gente falar de uma Jornada Mundial da Juventude em plena pandemia, ainda mais com uma grande crescente nos números de casos que vem registrando aqui em Portugal, principalmente na região de Lisboa. Bacana, então. E esse é o gancho para a gente entrar nesse assunto, Caio. Você está em Portugal, Lisboa, e você conseguiu vir ao Brasil, em São José, visitou sua família, seus parentes, e já conseguiu retornar. O que você tem percebido em relação aos dois lados? Ou seja, aí em Portugal, em relação a essa preocupação com o Covid, e depois você veio para cá, e eu gostaria que você fizesse um paralelo para a gente das preocupações com esse Covid-19, por favor. Pois é, Doni. Era para eu ter ido em abril, mas com os acontecimentos, com o fecho de aeroportos, cancelamento de voos, acabei modificando as minhas férias para ir em junho. Mas foi assim, foi muito em cima, porque eu não sabia se realmente eu ia conseguir viajar ou não. O meu voo tinha sido cancelado, tive que comprar às pressas uma outra passagem, mas deu certo. Assim, tanto para ir para o Brasil quanto para voltar, eu não tive problema nenhum. Assim, o que eu achei? Porque tanto o meu voo de Portugal para o Brasil, eu tive uma escala na França, em Paris. Então, assim, desde quando eu fui embarcar aqui em Lisboa, eu senti que as pessoas, pela falta de voos, pelo cancelamento de voos, os aeroportos, tanto aqui quanto em São Paulo e na França, estavam vazios. Então assim, eu acho que assim, agora o pessoal, o povo, as informações vão chegando, apesar da doença ser muito nova, mas as pessoas estão tomando esse cuidado, estão usando máscara, mantendo o distanciamento. Então, assim, foi bem tranquila a viagem. Não, apesar da entrada de estrangeiros está proibida no Brasil, mas pelo fato de eu ser brasileiro não tenho esse impedimento, e pelo fato de eu ter residência aqui em Portugal também não tive dificuldade de voltar aqui. Então, assim, mas a gente sempre fica com o pé atrás, assim, sobre cancelamento de voos. Mas, assim, quem for viajar nesse momento, a dica que eu dou é se programa, fica em cima, liga na companhia aérea para ver se realmente o voo vai ser cancelado, e assim, se foi cancelado ou não, e tem uma reserva financeira, caso seja necessário fazer mesmo essa viagem em plena pandemia, ter uma reserva financeira para, se de última hora precisar comprar uma passagem extra, caso precise voltar, porque a maioria das companhias aéreas que estão cancelando os voos não estão reembolsando o passageiro. Então, o que eles estão dando? Eles estão dando um voucher para você poder usar o voo pro próximo ano, até o ano. Mas assim, foi bem tranquilo, tanto aqui em Lisboa, tanto aqui em Portugal, quanto no Brasil. Os portugueses se cuidaram bem, a gente passou momentos de quarentena aqui, foram quase 2 meses dentro de casa, trabalhando de casa, e cheguei aí no Brasil e levei um susto, porque assim, plena pandemia, o país que é com o segundo maior número de casos de contaminados, tudo bem que tem com relação à economia também, mas assim, é um choque muito grande, porque a realidade que eu vivo aqui em Portugal hoje é uma realidade muito diferente do que o Brasil está vivendo, aí com a abertura de economia, com tudo. Então, assim, mas ainda em São José eu achei muito bacana, tanto São José e estive em Jacareí também. Acho que apesar de umas pessoas ou outras não estarem ainda conscientes do que a situação que a gente está passando, Doni, mas ainda há muita gente já consciente, mantendo distanciamento e tomando medidas de higiene. Mas eu fiquei bem impressionado também com essas pessoas porque assim, o que a mídia passa pra gente é que tá todo mundo
tá todo mundo doido, ninguém tá seguindo as regras, porque por causa dessa briga política, de não ter um comando há um comando central, né, para dar diretrizes para a gente, como a gente tem em Portugal hoje, que é a Direção-Geral da Saúde, o Ministério da Saúde, a gente vê ministros da Saúde saindo e tal. Então, assim, eu achei que as pessoas estão bem conscientes, apesar de ter, assim, uma parcela também que ainda não se ligou que é o momento que a gente passa. Mas foi uma viagem bem tranquila, consegui vir e voltar sem problema nenhum. Ô Caio, você citou aí a questão de diretrizes. Por exemplo, o Brasil hoje ainda está sem um ministro da Saúde. Como é que em Portugal, quem é que determina aí o que tem que ser feito e como que é a reação da população aí em Portugal em relação às informações? Ou seja, tem que ficar em casa ou tem que usar máscara? Como que é essa empatia da população com o governo português? Conta pra gente ter um pouco de noção, por favor. Como é que funciona aqui? Aqui é um regime sem presidencialista. Então você tem o presidente e você tem o primeiro-ministro, que é o governo. Então tem o primeiro-ministro e os ministros. Então tem a ministra da Saúde e dentro do Ministério da Saúde tem a Direção Geral da Saúde, que é a DGS, que é ela que dá as diretrizes e as regras para o combate à Covid-19. Então, assim, a obrigatoriedade de máscaras em locais fechados, no transporte público, é tudo a Direção-Geral da Saúde que determina isso. O que acontece? Lá em março, quando houve o primeiro caso e as pessoas começaram, o governo começou a pedir para as pessoas ficarem em casa, aí depois veio o estado de emergência, no qual as pessoas foram obrigadas a ficar em casa e saírem somente para comprar bens essenciais. Depois disso, o que aconteceu? A Direção-Geral da Saúde, junto com os demais órgãos, governos, Ministério da Economia, tudo, começaram a planejar a volta à normalidade, ou seja, a tentativa de volta à normalidade. Eles colocaram em 3 fases. Então, assim, a cada 15 dias, eles foram liberando alguns comércios. Por exemplo, na primeira fase foram comércios mais pequenos, depois comércios até tantos metros quadrados, depois shoppings. Só que o que aconteceu? Depois da liberação da terceira fase, as pessoas, principalmente aqui na região metropolitana de Lisboa, começaram a abusar um pouco. Então os jovens começaram a fazer festas. Então todos os dias, ou principalmente, ou melhor, todo final de semana a gente vê notícias de festas clandestinas, porque a Direção-Geral da Saúde determinou que pode ter ajuntamento, ou seja, reuniões em grupos de até 20 pessoas. A partir disso é crime. Então as pessoas faziam festas com 40, 50, 100 pessoas e isso acabou sendo crime. Então isso acabou impactando, e em Portugal agora, principalmente a região metropolitana de Lisboa, vem numa crescente, porque Portugal estava estabilizado, era um dos países da Europa com o menor número de casos, então conseguiu estabilizar bem. Agora a gente já vê o jogo virar, tanto é que agora a União Europeia já está fazendo a reabertura de fronteiras e alguns países dentro da União Europeia estão proibindo cidadãos portugueses vindos de Portugal de ingressar em território deles, sabe? Então, assim, Portugal, a região de Lisboa vem numa crescente por falta de conscientização das pessoas, mas a Direção-Geral da Saúde vem aí tentando driblar isso e tentando apertar mais as regras. Tá certo. Ô Caio, você recentemente entrevistou o ex-ministro da Saúde, o Nelson Teich. O que mais chamou a atenção nessa entrevista do ex-ministro da Saúde, o Nelson Teich? Essa entrevista foi ontem. Eu não posso adiantar muitos detalhes da entrevista, mas foi uma entrevista extensa, fiquei 1 hora com ele. Foi ontem essa entrevista ainda? Foi ontem a entrevista, vai sair agora na edição sábado do Jornal Expresso. Na entrevista, assim, ele falou sobre a saída dele do governo, coisa que ele nunca falou, assim, ele falou coisas que ele nunca falou em outras entrevistas, os motivos da saída, ele falou sobre, eu fui bem de algumas perguntas, ele falou sobre como o presidente Bolsonaro vem lidando com a pandemia, disse como isso poderia mudar, o que poderia ser feito, qual que era o planejamento que ele
que ele tinha feito logo que ele assumiu o ministério, por que isso foi interrompido. Então, foi uma série de perguntas que, assim, eu não posso adiantar muito, porque ainda não foi publicado, mas foi uma entrevista que foi uma entrevista que realmente foi muito boa de se fazer, e eu consegui tirar coisas dele ali que eu nunca vi em outra entrevista dele. Bacana, você teve um bom professor então, hein? Teve um bom professor. Olha, eu acho que assim, a gente, tudo na vida, a gente vai aprendendo no dia a dia, e os grandes professores, a minha grande escola foi São José dos Campos, foi a rádio foi o nosso grande amigo Zezinho Frigi, onde eu comecei, foi Dirceu Plenamente, Cláudio Nicolini, você também, aprendi muito com você, Dani. Então eu só tenho a agradecer. Bacana, e a gente fica muito feliz de ver seu crescimento também. Vamos falar de coisa boa, a gente tá aqui no horário de almoço, aí você tá quase no horário da janta, né, ô Caio? Aqui são 20 para 5 da tarde. Aqui 20 para 1 ainda, então a barriga tá roncando. Você teve dificuldade de se adaptar com a alimentação portuguesa? Olha, não tanto, porque aqui a gente acaba reinventando e a gente acaba fazendo a nossa comidinha brasileira, né? Você cozinha aí? Sim, cozinho, faço o habitual, arroz com feijão, aquele frango que não pode faltar. É porque a alimentação não só dos portugueses, mas dos europeus, é assim, não arroz com feijão, é um arroz com carne, ou é uma mistura, mas alguma coisa, é um frango com salada, e a gente no Brasil, a gente gosta de muita fartura, né? Isso. Então a gente acaba fazendo o nosso jeitinho brasileiro, temperando com o jeitinho brasileiro, porque assim, não há, tanto é que nesses 2 anos que eu fiquei fora do país, depois de ter voltado para fazer uma rápida visita com a família e alguns amigos, eu me deliciei, acho que engordei uns 5 quilos só comendo coisas do Brasil. Aquele pastel do mercado, muito bom. Bacana, então. Já comeu aí o bacalhau verdadeiro? Que é o bacalhau com natas, é muito bom, viu, Dani? Bacalhau com natas, eles têm vários tipos de pratos com bacalhau. Aqui a comida muito típica também é a sardinha na brasa. Eles pegam a sardinha e assam na brasa como se fosse um churrasco de sardinha. Também eu nunca comi, mas falam, os portugueses gostam muito. Que bacana, então. Aí é verão, né? Tá calor aí, né, Caio? Verão, agora, essa semana tem feito muito calor e as pessoas estão indo para as praias. O governo agora também fez uma regra para as pessoas poderem irem às praias, de distanciamento. E assim, esse período de férias que eu tive logo depois que eu voltei do Brasil, que eu regressei a Portugal, eu passei 2 dias no Algarve. E Algarve é uma região muito bonita e tal, e eu vi que as pessoas mesmo estão seguindo as regras para irem às praias, de distanciamento, de higiene, essas coisas. É uma coisa bem bacana, viu, Doni? Ô Caio, é até legal bater esse papo contigo, a gente vai tendo algumas curiosidades. Se eu chegar aí e falar que eu sou amigo do Cristiano Ronaldo, as portas se abrem ou eles me chutam daí? Não, se abrem. Se abrem porque é o jogador mais importante aqui para eles, né? Então, assim, ai de você se falar mal. É isso? Ele é o Pelé para eles aí mesmo? É o Pelé. É ele e o Eusébio. Eusébio, né? Que bacana. Então... Um outro bem assim, bem querido, que apesar não ser português, ser brasileiro, é o Luizão. O Luizão é um jogador que eles idolatram muito também. O Luizão zagueiro, né? É o Luizão zagueiro. O Luizão zagueiro, é verdade. O Luizão zagueiro, irmão do Pirulito, né? Que jogou no São Paulo aqui. Então, o Luizão zagueiro. Você está em Lisboa mesmo? Estou em Lisboa. Você conseguiu aproveitar, por exemplo, aí da cultura portuguesa já em relação aí a cinema, teatro, ou ainda não deu tempo de se adaptar? Não, assim, por ter uma vida muito corrida e tal, assim, é mais final de semana, às vezes vai no cinema. O que ainda, em 2 anos aqui, que eu não me perdoo de não ter ainda ido assistir ao Fado, porque é muito bonito. Quero ainda, quando regressar tudo à normalidade, porque agora voltou aí o crescimento da pandemia, então algumas coisas eles estão restringindo.
mas eu quero ir num bom show de fado, porque assim, aqui em Portugal é o fado, temos capimba, e é uma cultura muito, muito bacana local deles aqui, que a gente acaba, e eles consomem muita cultura brasileira também, viu, Doni? As músicas brasileiras são bem-vindas aí, né? Não, principalmente agora, o sertanejo, essas músicas mais recentes, né? Mas assim, eles gostam muito também de músicas antigas, Roberto Carlos e outros cantores. Eles gostam muito também da Ivete Sangalo. A Ivete fez um show aqui, o Rock in Rio fez a comemoração no ano passado, em setembro do ano passado de 15 anos. A Ivete fez um show aqui comemorativo, um show de graça em frente ao castelo, ao Palácio de Belém, e olha, lotou de gente, 30 mil pessoas, foi uma doideira, todo mundo curtindo, e ela, quando vem a Portugal, consegue arrastar todo mundo. Então, ela, Roberto Carlos, o Seu Jorge, são muito queridos aqui, principalmente esses cantores da atualidade. Ô Caio, você que gosta um pouquinho de futebol, que eu sei, me fizeram uma pergunta e eu não soube responder. Por que Portugal, pelo menos a gente aqui, nunca viu ser mencionado a possibilidade de um técnico brasileiro, fora o Filipão, e claro, né, assumir aí qualquer time aí de Portugal aí? O que acontece? Existe um desdém com os técnicos brasileiros? O português não vê o técnico brasileiro com tanta qualidade assim? É que assim, eles são muito nacionalistas, Doni. Para você, agora o Benfica está à procura de um técnico, né, de um treinador, e o nome do Filipão foi sondado, está sendo sondado. É que assim, eles preferem procurar gente da casa do que estrangeiros, mas assim, possibilidades. Mas assim, hoje o que eles veem é porque assim, depois da vinda do Jorge Jesus para o Flamengo, a visão que eles têm dos treinadores brasileiros é de uma cultura muito defasada, sabe? Piorou, então. Sim. Portanto, é que agora eles falam que o Jorge Jesus está revigorando o futebol brasileiro. E realmente eu acho que eles têm uma parcela de razão nisso, porque depois que o Jorge Jesus foi pro Flamengo, o futebol deu uma... Porque hoje, se você pegar hoje dos times do Brasil, o time que mais está em ascensão é o Flamengo, né? Depois, e os outros são em dívida, tudo. Então é isso. Isso acaba refletindo muito na imagem do futebol brasileiro e dos técnicos aqui em Portugal. Não só em Portugal, mas na Europa, né? Até para fechar, o Jorge Jesus é um técnico de ponta aí em Portugal? Ele é um técnico de ponta, mas assim, é um técnico de ponta, mas ele, depois que ele foi para o Flamengo, ele teve a imagem mais valorizada pelo trabalho que ele fez no Flamengo, que ele vem realizando no Flamengo, né? E então, assim, tanto é que ele já recebeu o Benfica, como eu disse, está à procura de um técnico, o nome do Filipão, o nome, inclusive, do Jorge Jesus foi citado. E aqui também, já até se falou, se sondou a possibilidade do Jorge Jesus assumir a seleção brasileira, é uma coisa que vem sendo falada assim. Então assim, é um nome que eu acho que foi mais valorizado ainda depois de ter ido para o Brasil. E para o Brasil também tem lá suas vantagens, né? Tá. Uma outra pergunta chegando pelo WhatsApp para o jornalista Caio Marinho. Aqui no Brasil, o governo tem dado um auxílio de R$600. O governo português tem auxiliado aí os portugueses com essa quarentena aí, com essa pandemia, ou Caio? Então, é um assunto bem bacana de se falar, viu, Doni? Porque o que acontece? O governo aqui, sim, ele vem ajudando as pessoas mais necessitadas, só que eles estão valorizando mais os micro, pequenos empresários e as empresas na linha de créditos. Para quê? Para não ter uma taxa de desemprego grande. Então, eles querem manter os empregos e, eventualmente, terem mais contratações. Então, assim, eles estão dando prioridade às micro e médias empresas. Tipo aquele restaurante, aquele mercadinho, sabe, que demitiu muita gente. Restaurantes, muita gente foi demitida
nessa pandemia, então eles estão dando linhas de créditos para que essas pessoas continuem funcionando e continuem empregando gente, porque assim, Portugal vinha antes da pandemia, tinha a menor taxa de desemprego da Europa, em torno de 6%. Aí agora o governo, a projeção do governo é que não passe dos 10% essa taxa de desemprego, mas a imprensa aqui vem sondando, os economistas, que a taxa de desemprego vai muito bem passar dos 10% fácil aqui em Portugal, mas é bem bacana que eles vêm dando esses auxílios, o maior auxílio que eles vêm dando são para os empresários e para as empresas para manterem esses empregos. Ah, bacana então. Caio Marinho, jornalista, radialista, hoje aí em Portugal, Lisboa, joseense, nosso amigo. Olha, só tem que agradecer a sua colaboração, muito legal saber desse seu crescimento e também dessa visão, né? Você teve recentemente aqui na região e para saber um pouquinho como você tá vivendo aí esses dois momentos, né? A pandemia aqui e a pandemia aí na Europa e a expectativa da volta ao normal também. Para fechar, você acredita que tem um prazo de reabertura total aí em Portugal ou ainda não tem, Caio? Na verdade, a abertura total já foi feita, viu, Doni? Eles fizeram, como eu falei, eles fizeram essa abertura faseada, né? Foram 3 fases. Só que o que eles agora estão fazendo, eles não estão obrigando as empresas aqui em Lisboa, nossa região metropolitana de Lisboa, porque eles têm um crescimento muito grande no número de casos, e isso acabou refletindo tanto na imagem de Portugal para a União Europeia. Tanto é que agora o número de infectados atualmente em Portugal diariamente está sendo bem maior do que Espanha e Itália, que foram os 2 países mais afetados da Europa. Então, assim, Portugal vai numa crescente muito grande. Então, o que eles estão fazendo? Para não fechar tudo para a economia, porque eles não querem que a economia pare totalmente de novo aqui em Portugal. Então, agora eles diminuíram o horário de funcionamento de bares, de padarias, onde possa ter aglomerações, então, de lojas, essas coisas aqui, principalmente na região metropolitana de Lisboa. Mas, assim, o país está em pleno vapor, a economia está funcionando, as lojas, apesar de terem o horário reduzido, mas está tudo funcionando, as pessoas agora estão indo trabalhar normalmente. Assim, não maravilhas, como nenhum lugar é perfeito. Aqui as pessoas, o governo teve que aumentar o número de frotas de ônibus, de trens, de barcos, né? Porque aqui você também tem muita travessia de barco de uma margem do rio para outra, para não ter aglomeração, porque aqui estava igual São Paulo, você estava tudo muito lotado e agora eles restringiram e estão apertando bem as regras, viu, Doni? Mas o país está a todo vapor. Tá igualzinho aqui, viu? Aqui tá aumentando também a frota, viu? Só que tá aumentando no estacionamento, viu? Aqui eles aumentam no estacionamento. Abre um estabelecimento, tira mais um ônibus. Abre outro estabelecimento, tira mais 2 ônibus. Tá virando uma sardinha, viu, Caio? Eu tive agora no mês passado, Doni, e eu fiquei impressionado, porque assim, quando eu vim para Portugal em 2018, a realidade era outra, né? Mas eu fiquei impressionado como o preço das coisas subiu. Você vai no mercado aí, um pão de forma tá R$7, 6, R$7. Tá bem formado, hein, menino? Tá bem formado, hein? Tá muito, muito caro. Eu fui e falei, caramba, porque não era assim, não. Passagem de ônibus em São José tá R$5, 4, R$5. Isso. Então, assim, isso acaba refletindo muito e espero que as pessoas agora tenham consciência, esse ano de eleição, que as pessoas tenham consciência e escolham os nossos governantes corretamente, né, Dona? Tá certo, então. Caio, obrigado pelo carinho, muito boa tarde para você e fique na paz aí, sucesso sempre, viu? Estamos sempre aqui à disposição, muito obrigado aí pela colaboração, viu? Muito obrigado pela sua amizade, pelo carinho que você, a Rádio Mensagem, tem comigo, tem com a minha família. Obrigado a todos os amigos, abraçando e aproveitando a oportunidade aí das ondas da Rádio Mensagem, abraçar a população de São José, Jacaré, todo o Vale do Paraíba, os nossos colegas de imprensa, a Ana Lúcia, que trabalha com você, trabalhei com ela no Jornal Vale. Então, assim, muito obrigado, um grande abraço a todos vocês e um beijo no coração aí com a paz do Senhor Jesus Cristo. Bacana, amém, grande abraço, obrigado ao Caio Marinho, jovem jornalista, jovem profissional, muito bacana, né? Muito legal a gente acompanhar esse crescimento
desse jovem, veio recentemente para cá, então é legal a gente ter aí um retorno de como está a situação, esse crescimento da visão. Olha que a gente tem muito que aprender com Portugal, hein? Ah, mas Portugal é bem menor que o Brasil. Ah, eu sei que é bem menor que o Brasil, mas algumas ideias dá para se expandir aqui, né? Há quanto tempo eu tenho falado que quando abre um estabelecimento, vai abrir os bares? Então, tem que ter mais ônibus, porque as pessoas vão para as ruas. Tem que ser assim, é matemática, não tem jeito. Ah, vou abrir X setor. Então tem que pôr mais ônibus, porque você coloca mais gente na rua, as pessoas vão sair um pouco mais. Ah, mas só as pessoas que realmente precisam. Você aumenta o número de pessoas que precisam sair, quanto mais você oferece o serviço. O intervalo, a gente volta já para a gente fechar o Falando de Vida. Até já. Estamos apresentando Falando de Vida. Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Voltamos a apresentar Falando de Vida. Eu Falando de Vida hoje, né, abriu esse espaço para entender um pouquinho aí do outro lado, né, do lado europeu, principalmente de Portugal, como é que tem conduzido essa reabertura em relação aí às suas atividades. Então Portugal praticamente já abriu 100%, mas tem algumas restrições também, né? Tem aí o limite de reunião de mais de 20 pessoas, então não pode ter essa reunião. E logicamente, a partir do momento que foi abrindo, teve que aumentar o transporte público, porque não tem jeito, senão você tem aí o acumulado de pessoas, muita gente dentro de um único espaço. Olha, cá entre nós, hein? Não adianta você colocar aí 100 pessoas dentro de um coletivo, todo mundo com máscara. Eu acho que não resolve nada. Não resolve absolutamente nada. Ah, tem que usar máscara de qualquer jeito, mas tem 200 pessoas dentro de um ônibus. Não tem jeito, não dá. Não tem jeito. Ah, mas tem que usar máscara que resolve tudo. Agora como se a máscara resolvesse todos os problemas. Não, você tem que manter pelo menos uma distância, né? É importante que mantenha também a distância. Muito bem, fechamos o Falando de Vida. Vem aí o Marcos Floriano e o Comunicação Total. Nós estaremos de volta na segunda-feira, às 7h30 da manhã, com o Jornal da Mensagem. Na segunda-feira, nós vamos abrir espaço para conhecer um pouquinho do trabalho da Secretaria de Saúde de Igaratá. A gente tem recebido várias sugestões aqui. E Igaratá, como é que está Igaratá? Como é que está a situação de Igaratá? A querida Igaratá, né? Então, segunda-feira, nós teremos no jornal a participação da secretária Ana, secretária de Saúde de Igaratá, que vai dar detalhes para a gente, como é que eles estão conduzindo todo esse processo aí de proteção dos igaratianos, né? Da população de Igaratá, sobre o Covid-19, vai ser a partir da segunda-feira também. Um grande abraço, obrigado pelo carinho. Amanhã tem Padre Rogério Félix Machado com o Vinde e Adoremos, tem também aí o Panorama Esportivo com os meninos do esporte, e muita informação, e a Rádio Mensagem levando informação e muita alegria e evangelização. Fiquem todos na paz. Tchau, tchau. Você acompanhou na Mensagem o programa Falando de Vida.